Biologia molecular no campo forense. A metodologia da biologia molecular na investigação forense envolve algumas etapas. É preciso coletar amostras biológicas, como sangue ou cabelo, sempre com cuidado para evitar a contaminação, e depois as amostras são preparadas para análise, incluindo a extração do DNA. A interpretação dos resultados é crucial e requer conhecimentos especializados para garantir que as conclusões sejam precisas. Além disso, é importante validar os métodos usados para que sejam confiáveis. A clareza na apresentação dos resultados e a colaboração com diferentes áreas ajudam a fortalecer as investigações e aumentar a eficácia das soluções apresentadas. Ela é de grande importância para o sistema de justiça e para a investigação criminal, pois ela permite a identificação de indivíduos de forma precisa por meio da análise do DNA. Sua aplicação é fundamental para garantir que as provas científicas sejam usadas em julgamentos ou investigações. Os principais motivos que destacam a sua importância. Primeiro é a identificação de suspeitos e vítimas. A análise de DNA ele permite a identificação única de pessoa, comparando com amostras biológicas como sangue, saliva ou cabelo, encontradas em cenas de crimes como as dos suspeitos e vítimas. Segundo, a resolução de casos antigos. Evidências biológicas que ficam armazenadas podem ser reexaminadas com técnicas de DNA, permitindo a resolução dos casos. Terceiro, a exoneração de inocentes. A biologia molecular forense tem sido crucial para provar a inocência de pessoas condenadas injustamente, corrigindo erros judiciais e trazendo justiça a casos problemáticos. Quarto, a identificação em desastres. Em situações de desastres naturais, acidentes ou eventos de grande impacto, o DNA permite a identificação de vítimas com bases de pequenas amostras. E quinto, aplicações em casos civis. A biologia molecular também é utilizada em testes de paternidade, disputas familiares, processos de herança, oferecendo um método confiável e aceito judicialmente. Essas aplicações trazem à biologia molecular forense uma ferramenta essencial para a justiça e para a segurança, permitindo a resolução de crimes ou o apoio de processos civis de maneira científica e confiável. A biologia molecular forense enfrenta desafios importantes, como a contaminação de amostras e a dificuldade de analisar o DNA degradado. A interpretação dos dados também pode ser complexa, especialmente devido à variabilidade genética entre as populações, o que pode afetar a precisão dos resultados. Além disso, questões éticas sobre privacidade são uma preocupação constante, já que a análise do DNA lida com informações sensíveis. Todos esses fatores podem comprometer a eficácia das análises forenses. Na biologia molecular forense, temos alguns métodos para análise. Os principais são PCR, que é reação em cadeia da polimerase, e ele é um método que amplifica pequenas quantidades de DNA, tornando-a suficiente para análise. Temos também o sequenciamento de DNA, que determina a sequência de bases no DNA, permitindo identificar variações genéticas. E por fim, o RFLP, que é o polimorfismo de comprimento de fragmentos de restrição. É uma técnica que analisa variações no comprimento de fragmentos de DNA após a digestão por enzimas de restrição. As enzimas de restrição cortam o DNA em locais específicos, gerando fragmentos de diferentes comprimentos. Materiais e métodos. Na biologia molecular, os materiais incluem amostras biológicas, sendo sangue e saliva, reagentes, como enzimas e primes, e equipamentos de laboratório, sendo termocicladores e eletrofluorência. Os principais métodos envolvem a extração do DNA, amplificação por PCR, separação em gel, análise de STR e sequenciamento de DNA. Esses componentes são essenciais para a identificação e análise de evidências forenses. A biologia molecular
tem desempenhado um papel bem essencial nas ciências forenses, especialmente nas últimas décadas. E a sua evolução ela se deu em 4 áreas, que foram o DNA e perfil genético, método de amplificação, sequenciamento de nova geração ou NGS e na análise de RNA. Em 1985, a técnica de análise de DNA revolucionou a identificação forense e, através da capacidade de comparar perfis genéticos, transformou investigações criminais, permitindo a identificação de suspeitos e exoneração de inocentes. A técnica de PCR ou reação em cadeia de polimerase, que foi desenvolvida na década de 1980, possibilitou a amplificação de pequenas quantidades de DNA, facilitando a análise de amostras em cenas de crimes. Nos últimos anos, o sequenciamento de nova geração, ou NGS, se tornou mais acessível e rápido, permitindo análises mais complexas e identificação de perfis genéticos a partir de amostras degradadas ou de difícil obtenção. Ainda falando da evolução, não poderia deixar de mencionar o uso do RNA para determinar a expressão gênica, que tem se mostrado útil em casos de análise de tecidos ou fluidos corporais, ajudando a esclarecer a origem das amostras. Através do uso de bancos de dados nacionais e internacionais, é possível fazer comparação de perfis de DNA, facilitando a ligação de crimes através de conexões genéticas. Em pesquisas recentes, foi possível explorar o microbioma para ajudar na identificação de indivíduos e na determinação de locais de origem das amostras. O aumento de uso de biologia molecular na área forense levanta questões éticas sobre privacidade e consentimento, especialmente em relação ao uso de dados genéticos. Porém, mesmo com tantas evoluções e atualizações, a biologia molecular continua a evoluir, trazendo avanços significativos para a criminalística, mas também desafios éticos e legais que precisam ser considerados à medida que as tecnologias se desenvolvem.